Uma boa noite a todos. Que o nosso irmão maior Jesus, ele nos abençoe. Ao ouvirmos essas citações dos evangelhos, nós observamos que há a utilização de diversas metáforas. Jesus fala que ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de um alqueire, de um vaso, e coloca no velador. Nitidamente, Jesus aí está se referindo ao conhecimento, à luz, que nos faz enxergar, que nos faz perceber as coisas. Esse é o conhecimento. E no outro trecho, os discípulos, eles perguntam a Jesus a razão pela qual ele fala por parábolas, ou seja, porque ele não vai direto ao assunto. Isso é muito importante a gente perceber, porque ao analisarmos as Escrituras, a nossa Bíblia, e aí a gente precisa entender uma coisa. Essa Bíblia que a gente conhece, ela vem de uma tradução dos diversos idiomas, dialetos que estavam guardados sob o poder papal, e o Papa Dámaso incumbiu a Jerônimo que fizesse uma tradução de todas as Escrituras para o latim. É a conhecida Vulgata Latina, que todas as traduções das Bíblias que a gente conhece vêm dessa Vulgata Latina. Mas ocorreram algumas restrições. Por exemplo, os livros que foram considerados são apenas os ditos canônicos. E, estranhamente, a gente vê que só tem 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o de Lucas e o de João. Nós temos os livros do Antigo Testamento. Essa Bíblia que a gente conhece, ela tem 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Essa é a versão mais, digamos assim, aceita pelos estudiosos da Bíblia. E no Novo Testamento, que é contado a partir de Jesus, nós temos nos evangelhos cerca de 40 parábolas. O que é uma parábola? É uma história muito singela, em que ela é carregada de elementos do cotidiano, e esses elementos dispostos num texto, de forma muito engenhosa, traduzem grandes ensinamentos. Mas como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente enxerga esses ensinos? Quando a gente lê um texto, nós temos que levar em conta não apenas o sentido literal. As palavras, elas mudam de significado, mudam de região, de tempo, então a gente não pode apenas levar no sentido literal. Paulo, o apóstolo, ele já disse que a letra mata, o espírito vivifica, nos chamando a atenção para não nos concentrarmos apenas naquilo que está escrito. Isso é fácil de a gente perceber. Nós, por exemplo, nossa língua, a língua portuguesa, se buscarmos o feminino de rapaz, não tem problema nenhum. Mas se nós chamarmos uma feminina de rapaz aqui no Nordeste, nós vamos arrumar uma encrenca, não é verdade? Cada significação que ninguém vai levar a significação. E outras palavras mudam o sentido conforme o tempo. Quando alguém diz, olha, tem uma galera ali, todo mundo vai pensar que é o quê? Que é uma aglomeração de pessoas. Mas, se nós formos buscar o significado do verbete, galera é uma embarcação. Bom, por que a gente está dizendo isso? Porque o sentido literal, ele é importante, sim. Mas nós precisamos contextualizar com o sentido da época, temporal, dos valores, daqueles significados, dos ícones que nós temos ali. Então, as palavras, muitas vezes, o significado dela tem que ser levado em consideração uma série de fatores. E foi por isso que Jesus, com certeza, ele revestiu as parábolas dos mais sábios ensinamentos. Por quê? Porque ele sabia que elas precisariam ser preservadas ao longo do tempo. Preservadas de quê? Das traições, das traduções. Todo mundo aqui conhece uma brincadeira que eu conto uma história ali para Beto. Beto conta para Cecília, Cecília conta para outro. Quando chegar aqui de novo para mim, essa história está totalmente modificada. Então, o que foi que Jesus fez? Jesus revestiu as parábolas de profundos ensinamentos e deu a elas uma singeleza.
E todas as vezes que a gente vai ler uma parábola, a gente precisa começar a buscar o simbolismo, as metáforas ali contidas, os significados, eu não diria ocultos. É por isso que nas profecias diz, vão ver e não vão enxergar, vão ouvir e não vão escutar. Por quê? Porque faz-se necessário uma atenção maior. Vamos fazer aqui um exemplo bem prático. Se nós estivéssemos hoje de manhã no Mercado Central de Aracaju, ao entrarmos ali, nós iríamos ver uma multidão de pessoas, não é verdade? Nós não iríamos enxergar ninguém, nós veríamos uma multidão. Mas se eu fixar meu olhar num determinado ponto, eu vou ver uma pessoa ou duas. Então estou enxergando. Nitidamente estou fazendo uma seleção. Da mesma forma, quando a gente entra, nós estamos ouvindo um vozerio. Mas se eu prestar atenção num determinado grupo que fala próximo a mim, eu vou começar a entender as palavras. Então eu vou escutar e entender. Então Jesus ele disse que para que se cumprissem as profecias, ou seja, para que o ensino fosse preservado, era necessário que ele falasse por parábolas. E ele diz, olha, vocês compreendem o que eu digo, está falando com os discípulos, mas os outros não. E mais na frente, no Evangelho de João, ele disse que rogaria ao Pai que trouxesse e enviaria o Pai, um outro consolador que ficaria conosco, que iria relembrar o que ele tinha dito e revelar coisas novas. A gente analisando isso, percebemos que é o Espiritismo. E é exatamente esse o objetivo nosso nesta noite, é nós buscarmos uma parábola, que foi anunciada aqui, a parábola do filho pródigo. Ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, que se estende até o 32. E essa parábola, ela tem uma série de conceitos, de ensinamentos, para que a gente possa refletir na noite de hoje. Eu vou pedir permissão a vocês para fazer a leitura da parábola na íntegra, para que a gente não perca nenhum elemento, porque, afinal de contas, minha memória já não está tão boa. Então, veja só, como eu disse, ela está no capítulo 15, lá a partir do versículo 11, e o texto diz o seguinte: E disse, Jesus disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e, chamando a um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele,
disse ao pai: eis que sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar. Alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão, que estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Esta é a parábola. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma visita a essa parábola. Então, Jesus, a leitura anterior, há um questionamento em que se fala do reino dos céus. E Jesus diz: olha, o reino dos céus é semelhante a esta família. E ele disse: um homem tinha 2 filhos. Então o que é que a gente encontra? Nessa parábola nós encontramos essas 3 personagens principais: o pai e os 2 filhos. Cada uma delas tem uma representação, porque se nós formos pegar apenas o texto, nós vamos achar uma coisa injusta. O pai tem 2 filhos, um trabalha com ele, está sempre do lado dele, o outro vai embora, desperdiça tudo, retorna e o pai faz uma festa. Na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de julgar, puxa vida, isso é injusto. Mas vamos ver o que é que a lição nos mostra. Então, disse-lhe Jesus que um homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai que queria a parte que lhe cabia. Esse moço mais novo, ele representa uma parcela da humanidade. Representa muitos de nós. Que utilizando-se do livre-arbítrio, sai da casa do pai. Ele pega todas as suas posses. Veja que o pai vende a fazenda. Nesse momento, está representando o quê? Esse nosso desejo de sair, esse nosso desejo de aventura, de conquistar, traduz o nosso encanto pelas coisas materiais, pelo brilho do ouro. E esse jovem, utilizando-se do livre-arbítrio, é uma lição que Jesus começa a ensinar, ele vai e não sofre censura pelo pai. O pai o permite que ele utilize do livre-arbítrio. Quem é esse pai? Esse pai é Deus. Deus nos permite utilizar o livre-arbítrio. E esse jovem saiu da casa do pai. Sair da casa do pai e ir para uma terra distante, longínqua, significa exatamente quando nós abrimos mão dos valores espirituais e debruçamos todos os nossos interesses, toda a nossa atenção para as coisas da matéria. E o que é que o texto diz? Que quando ele partiu, depois naquele lugar, houve uma grande fome e ele passou necessidades. O que é que significa isso? Que todos nós nos encantamos muitas vezes com os bens materiais. E quando nós nos apaixonamos por esses bens, nós nos tornamos escravos. Nós não os possuímos, eles nos possuem. E aí não está o problema. Quando nós nos tornamos escravos das coisas efêmeras, e aí nós temos a ideia exata, nós temos a consciência de que elas têm essa característica, a efemeridade, ou seja, elas se vão, como disse o poeta, como espuma, como fumo leve que escapa entre os dedos. A fumaça que escapa nos dedos. Nós não conseguimos reter as coisas materiais. Porque veja bem, a vida material ela é finita. Nós não sabemos até quando estaremos com a vida material, com o corpo nas mãos. Então, tudo que é material, nós podemos deixar de lado a qualquer momento. Este é o caráter efêmero. Então, aquele jovem, ele saiu, passou a viver dissolutamente. Ou seja, o que significa isso? Ele usou das coisas materiais, buscou satisfação, mas, no entanto, essa fome, essa necessidade, significa todo aquele momento em que todos nós já passamos ou vamos passar, em que nós olhamos assim, puxa vida, eu conquistei muitas coisas, e agora? Há uma música muito antiga, talvez só lembre os contemporâneos meus, de Raul Seixas, chamada Ouro de Tolo. Ele dizia, eu devia estar contente de conseguir tudo na vida, comprar um Corcel 73, aí ele disse, eu conquistei tudo, e agora? O que é que eu faço? Eu não posso ficar aqui parado. Ou seja, as coisas materiais, elas são importantes num determinado contexto. Mas chega um contexto em que você diz, e agora? Eu não quero isso.
Por isso que tem muita gente que tem tudo e não tem felicidade. Tem gente que não tem nada, sob o ponto de vista material, e são muito felizes. Por quê? Porque as coisas materiais são coisas. São coisas. Então esse jovem, que representa uma parcela da humanidade, muitos de nós, ele sai, vive dissolutamente, e depois ele tem um encontro com uma realidade crua, nua, que mostra para nós como é a vida. Qual o grande problema? É que nem sempre nós conseguimos perceber isso sem a batuta do sofrimento. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele, passando grande necessidade, ele foi procurar um senhor da terra. Esse senhor da terra, que é um outro personagem menos importante na parábola, ele representa também um grupo de pessoas. Aquele grupo de pessoas que, quando nós vamos solicitar ajuda, e ele percebe que estamos necessitando, ele se aproveita de nós para buscar também coisas. Veja que o que foi que ele fez? Ele mandou para os campos, para apacentar porcos. E nós precisamos ver aí o simbolismo de apacentar porcos. Para o povo judeu, para o hebreu, o porco é um animal maldito. E cuidar de porcos era a tarefa mais vil que poderia ter, a mais degradante para um ser humano. Ou seja, ele mandou que ele fosse cuidar os porcos, ou seja, ele desceu ao fundo do poço. E nesse momento a parábola conta que ele lá, na pocilga, cuidando dos porcos, ele começa a fazer uma reflexão. Isso é muito importante, por quê? Porque representa a nossa consciência, representa o encontro de nós com a consciência. Isso é muito importante. Às vezes nós demoramos a nos encontrar com essa senhora, a nossa consciência. Ela é muito sincera. E ela nos coloca tudo na nossa frente. Veja que quando ele estava lá cuidando dos porcos, ele pensa, puxa vida, eu estou nessa situação, ou seja, eu desejo comer, estou com fome. Lembro que na casa do meu pai, os jornaleiros, os trabalhadores, qualquer um tinha pão à vontade, e eu aqui padeço de fome e não consigo comer sequer essas bolotas dos porcos, a ração dos porcos, porque ninguém me dá, eu não tenho direito a isso. Ou seja, ele se encontrava no fundo do poço. Porém, há a frase, tornando em si, ou seja, a tomada de consciência. É o momento mais especial das nossas vidas. É quando nós olhamos para o nosso passado, quando nós analisamos o nosso presente, que percebemos as consequências de um passado equivocado, e nós temos a perfeita consciência da aplicação da lei de causa e efeito. E não é um castigo de Deus. Não é um castigo de Deus. É, na verdade, uma oportunidade para que possamos observar quais são os verdadeiros valores da vida. E o que é que o texto diz? O rapaz diz, tornando em si, ele diz, vou voltar para a casa do meu pai. Esse voltar para a casa do pai significa o recomeço. E aí está o ponto máximo das nossas vidas. Porque tem muitos de nós que se prendem ao passado. Nos prendemos ao passado. Morremos no passado. Outros ficam ansiosos e só têm olhos para um futuro que ainda não chegou. E nos esquecemos do momento mais importante da nossa vida, que é o presente. Que é exatamente neste momento que estamos vivendo o presente, é que nós temos a condição de levantar e retornar à casa do Pai, recomeçar. Então ele toma uma decisão, porque reconhecer isso tão somente não basta. E ele resoluto diz, levantar-me-ei e vou à casa do Pai. O que é que significa isso? Não basta nós apenas olharmos para dentro de nós, reconhecermos os nossos erros. Veja que tem uma questão de O Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, qual o meio mais eficaz, mais prático de passarmos por esta vida, aprendermos e não sermos arrebatados pelo mal? É a pergunta. A espiritualidade responde, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Isso é tão lógico que Kardec pergunta, sim, mas e como é que eu conheço a mim mesmo? Aí o Espírito, que é Santo Agostinho, responde, faça como eu fazia quando estava na Terra. Todos os dias eu perguntava a mim mesmo se alguém tinha o que reclamar de mim, do que eu disse, do que eu fiz, do que deixei de fazer. Ou seja, faça uma análise crítica de você. Faça uma busca em si
principalmente daquilo que não é bom, que precisa ser modificado. Foi isso que o jovem fez. Ele disse: olha, puxa vida, lá na casa de meu pai, tantos trabalhadores têm pão à vontade, e eu aqui. E ele reconhece que errou, e ele diz: levantar-me-ei e vou para a casa do pai. E foi, ele seguiu. Então, quando ele está se dirigindo à casa do pai, a parábola conta que o pai o viu ainda longe. Esse pai, ele nesse momento representa Deus e representa cada um de nós como nós deveríamos ser. Deus por quê? Porque Deus está sempre aberto ao nosso arrependimento, ao nosso recomeço, sempre a nos oferecer uma nova oportunidade. Tanto é que o pai foi ao encontro dele, o beijou e o abraçou. E por que esse pai também representa uma conduta de que nós deveríamos ter essa conduta? Porque muitas das vezes nós não conseguimos admitir que uma pessoa mude. Nós congelamos a nossa avaliação num determinado tempo, num determinado ponto. Ah, você lembra como fulano era assim? Só vivia bêbado, caído nas calçadas, tudo. Como é que ele agora está no centro espírita, querendo trabalhar, querendo ajudar, querendo fazer isso, querendo aquilo? Como é que pode? Quer ser santo agora? Nós temos esse comportamento. É um comportamento de execrar a pessoa, sem dar-lhe a oportunidade. Por quê? Porque nós mudamos. Nós estamos sob a égide da lei de progresso. Qualquer um de nós pode mudar, se quiser. Então, o tornando em si a tomada de consciência. A decisão, levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. A decisão de recomeçar, de corrigir as coisas do ponto onde parou, onde errou, e ter uma vida regrada adiante. Nós temos vários exemplos disso. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a passagem da mulher adúltera. Onde estão os que te acusavam? Se foram. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Ou seja, tenha cuidado, recomece a sua vida. Então, o pai, então ele vai e recebe, e aí ele abraça e beija o filho. Essa demonstração de quê? De compreensão de que ele errou, mas principalmente de apoio. E esse apoio é demonstrado num determinado simbolismo que tem. O que foi que o pai fez? Chamou um empregado, mandou que ele trouxesse uma túnica branca, um anel, alpercatas, e matasse o bezerro cevado e fizesse uma festa. Vamos ver o significativo de cada uma dessas coisas. Muito bem. A túnica branca é um simbolismo. Agora, 2 semanas atrás, quem participou de comemorações do Réveillon, nós temos aquela ilusão de que do 31 de dezembro para 1º de janeiro tudo muda. Mas o que muda é um calendário, uma convenção, se a gente não mudar. E muitas pessoas utilizam a roupa na cor branca, porque há um simbolismo. O branco representa a pureza, representa um desafio, uma coragem de recomeçar. Esse é o simbolismo do branco. Mas ele também ganhou o quê? O anel. O anel nós trouxemos das tradições dos antigos. O anel era um sinal de sabedoria. Até hoje, quando a gente cola grau, tem o anel de formatura, mostrando que você colou o grau, que você se preparou para alguma coisa. Então, ou seja, aquele jovem, ele estava recomeçando, por quê? Porque ele conquistou a sabedoria. Ele olhou para dentro de si e teve a coragem de usar dos seus conhecimentos, da candeia acesa, das reflexões que ele fez para recomeçar. Só que isso é uma atitude, essa atitude é muito difícil, porque nós enfrentamos muitos viés, nós enfrentamos muitas dificuldades nesse contexto de modificar. Por quê? Porque existem as pessoas que não querem que a gente modifique. Tem as pessoas que não acreditam que nós estamos dispostos a modificar. E tem as nossas fraquezas, devido às fraquezas mesmo, né? Nós somos errantes. Então o que acontece? Nós estamos diante de uma dificuldade, nós precisamos de proteção. É uma nova caminhada. Ele ganhou também as sandálias para os pés, para caminhar num solo pedregoso, num solo que iria exigir muito esforço. Então veja o simbolismo da parábola. A túnica branca, que simboliza o recomeço, a coragem. O anel, que simboliza a sabedoria de quem viu a necessidade e percebeu que deveria mudar. E a proteção do pai nas sandálias, que simbolizavam aquele caminhar. Então, aquele jovem, ele recebeu naquele momento esse apoio.
esse apoio, que se traduz nesse simbolismo desses elementos. Mas também houve o sacrifício, o abate do bezerro cevado. E quando a gente vai estudar os costumes daquela época, o bezerro cevado, e até hoje, né? O bezerro cevado, o animal cevado, era um animal que era criado para uma ocasião muito, mas muito especial. Ele só era abatido para consumo numa situação mas extremamente especial, ímpar. E foi isso que ocorreu. O pai chamou um servo e disse: mata o bezerro cevado e vamos fazer uma festa. E ele justifica. O que é que ele justificou? Ele justificou por uma transformação daquele filho amado. Que ele diz: eu pensei que esse filho estava morto. Ele está vivo aqui, são e salvo. Eu pensei que ele estava perdido, ele voltou. Então o que quer dizer? Qual é o simbolismo dessa festa? O simbolismo dessa festa é que nós, cada um de nós, temos muitos espíritos encarnados e desencarnados que estão torcendo e ficam muito, mas muito felizes quando nós decidimos recomeçar. Quando nós decidimos retornar à casa do Pai. Então o simbolismo da festa é esse, da alegria que nós causamos, da alegria a qual nós somos responsáveis por conta da nossa atitude de retornar à casa do Pai. Abraçar os valores espirituais. Corrigir o nosso rumo de vida. É uma festa, era uma ocasião muito, mas muito especial. Foi assim que o Pai mandou fazer. Demonstrando então, nesse momento aí, que Deus está sempre, sempre, sempre nos perdoando e disposto a nos apoiar para o nosso recomeço. Por isso, não temamos reiniciar. Tenhamos fé, tenhamos confiança em Deus, porque Deus é esse Pai da parábola, que nos aguarda com a festa, com o anel, com a túnica, com a sandália. Esse Deus que está torcendo para que a gente volte, esperando por nós, para quando nós apontarmos na estrada distante da vida, Ele ir ao nosso encontro e nos abraçar. E veja que no encontro do Pai e do Filho, novamente o Pai repete as palavras que ele repetiu lá na pocilga, onde ele estava sozinho. Ele diz: Pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Ou seja, ele reconhece que o causador de toda a sua desdita era ele mesmo. E somente ele poderia reverter esse quadro. Como? Retornando à casa do Pai. Muito bem, então, na parábola começa a festa. Então, vai lá, o bezerro, coitado, morreu. E está lá aquela festa, a música, as danças. Mas o pai tinha 2 filhos. Como esse filho pródigo representa uma parcela da humanidade, representa muitos de nós, o outro filho também representa a outra parcela da humanidade, muitos de nós também. E qual foi o comportamento desse outro filho? Veja, a cena está a festa, o rapaz voltou, todo mundo está alegre. Ele estava no campo, fazendo o quê? Cumprindo os mandamentos do pai. Ele estava cuidando das suas obrigações. Quando ele retorna, ele ouve a música, as danças. Bom, todos nós, ao passarmos perto de uma festa, nós sabemos que é uma festa. Podemos não saber o motivo, mas sabemos que é uma festa. E se a festa for na nossa casa, vai nos causar estranheza. Porque eu saí de manhã, não tinha festa, e agora tem festa. Mas não foi isso. Ele se aproxima e chama a um servo. Veja que ele não entra. Ele não entra. Ele fica fora da propriedade. Ele chama a um dos servos e pergunta o que é que está acontecendo. E o servo informa. Olha, teu pai deu uma festa. Matou, inclusive, o bezerro cevado. E foi para o seu irmão. Aquele que foi embora. Gastou tudo e voltou. Estava aí, são e salvo. E seu pai se alegrou muito e pediu que a gente fizesse essa festa para comemorar. O que foi que ele fez? Ele não quis entrar. Esse outro filho, como representa muitos de nós, e ele demonstra aí um sentimento, vamos chamar assim, que é um sentimento que vem do orgulho, vem do egoísmo, que é a inveja. De não suportar a mudança do outro.
E a gente tem que observar bastante quando o pai vai estar com ele, e ele reclama, ele diz: meu pai, eu sempre cumpri com os teus mandamentos. Sempre estive aqui trabalhando na sua propriedade, fazendo aquilo que você mandava. E o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para que eu folgasse com os meus amigos. Este teu filho, que gastou tudo com as meretrizes, o Senhor matou o bezerro cevado. Aparentemente é uma injustiça. Mas muitos de nós vêm à casa espírita, vai à igreja católica, vai ao templo evangélico para conseguir a salvação. Só. Mas não existe transformação íntima. Não existe a mudança de valores. Estão na casa do Pai sem estar. Esse é o detalhe. Esse é o grande detalhe que a gente precisa enxergar. Aí a injustiça aparente se desfaz. E o pai diz: meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é seu. E muitos de nós não conseguem enxergar isso. Muitos de nós não conseguem enxergar que Deus, Ele oferece a justiça, oferece o seu amor para todas as suas criaturas. Todas, sem exceção. Mas nós começamos a colocar condições para acreditar que somos agraciados com esse amor. É aquela frase: puxa vida, por que isso ocorre comigo? Não é verdade? Há um caso de uma instituição espírita aqui, que ocorreu um caso muito, muito triste. Eles saíram num sábado como esse, sim, fecharam as portas depois dos trabalhos e foram para casa, cada um, os trabalhadores para casa, tudo bem, tá certo. Quando eles retornaram à casa espírita, a casa espírita não tinha nada. Levaram as cadeiras, levaram todos os utensílios, os móveis, as bancas, as lâmpadas, os ventiladores, o aparelho de som, tudo. A casa ficou com somente as paredes. Até muitas janelas foram arrancadas. Aí eles ficaram naquela tristeza natural e continuaram a se reunir, depois fizeram uma mediúnica. E aí é o fato que eu quero contar esse. Que eles, na semana, chegaram para a mediúnica, começaram a dizer: é verdade, como é que não vamos fazer mediúnica? Nem luz a gente tem. Botaram uma lâmpada lá, puxaram uma chamada gambiarra para ter uma iluminação. Eles: puxa vida, como é que fazem isso, hein? Aí uma entidade veio e, através de um médium, disse: eu quero saber o seguinte, por que é que vocês acham que são diferentes de uma senhorinha que tem ali, numa invasão que tem ali, que levaram do barraco dela tudo? Só porque vocês estão numa casa espírita? Só porque vocês fazem caridade? Só porque vocês distribuem sopa? Isso e aquilo? Por que vocês acham que são diferentes em merecimento daquela senhorinha? Cada um se entreolhou. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Nós achamos, porque nos comportamos bem, nós merecemos todas as graças. Nada de equivocado pode acontecer conosco. E como espírita, a gente esquece que nós temos as encarnações passadas. Eu posso não ter feito nada nesta, mas em outras. O que foi que eu fiz? Quais são os meus débitos, muitas vezes de passados tenebrosos, iniquidades, dores que eu causei? Tem a lei de causa e efeito. E nós não pensamos nisso. Então, essa parábola, ela, nesse personagem aí, nessa personagem que é o filho mais velho, que representa outra parcela de nós, ele mostra exatamente esse nosso comportamento de nós não aceitarmos a lei de causa e efeito. Não aceitarmos as consequências dos nossos atos. Veja que o primeiro filho, ele viveu dissolutamente. Foi apacentar porcos. Ele, tornando em si, pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra todo mundo. Vou voltar para a casa do pai, vou recomeçar. O outro não, eu sempre estive aqui, cumpri todos os seus mandamentos, todos os seus desejos. E por que é que o Senhor não me dá nunca me deu nem o cabrito? Então nós julgamos ser merecedores de quê? De graças. De graças, e nós nos esquecemos da justiça divina. Então essa parábola, ela conta isso de uma forma magistral, e a gente precisa entrar na parábola
buscar as personagens, o contexto, o significado de cada ponto da parábola, para a gente conseguir extrair esses ensinamentos que, baseados no conhecimento espírita, demonstram a lei de causa e efeito, demonstram o perdão das ofensas, demonstram a magnitude da bondade de Deus e demonstra como nós somos egoístas muitas vezes no trato com o nosso próximo. Não admitimos que o outro cresça, não admitimos que o outro se transforme e achamos que somos merecedores das benesses simplesmente porque nós fazemos o mínimo. Porque muita gente acha que vir à casa espírita, que fazer uma doação, de ir para uma igreja católica, de acompanhar uma procissão disso, enfim, cada religião tem suas manifestações. As pessoas muitas vezes acham que isso é tudo e só o que precisa ser feito. E se esquecem de quê? Da transformação moral, do tornando em si, de estar consigo mesmo. Veja que a pocilga simboliza o quê? O fundo do poço. Materialmente eu não tenho mais nada a perder, vamos dizer assim. E é nesse momento que eu digo, puxa vida, eu preciso recomeçar. E aí ter a certeza que eu vou ter força de fazer isso quando eu tomo a decisão de me levantar. E aí esse levantar significa sair da posição, da zona de conforto. Porque muitos de nós querem a transformação. Muitos de nós querem a mudança. Mas ao percebermos o esforço que temos de desempenhar para retornar à casa do Pai, quando a gente sabe que muitas vezes a sandália não vem na hora mais necessitada, mas na hora que a gente vai precisar dela na frente. E a gente muitas vezes se esquece de tudo isso. Esse é o objetivo do Espiritismo. É mostrar para cada um de nós como é a vida. Essa vida que a gente constrói, que não tem destino, não tem sorte, não tem recompensa, não tem castigo, tem consequência. Tudo o que nós fazemos ou deixamos de fazer, tudo o que nós pensamos, tudo aquilo que nós pronunciamos, tudo que nós sentimos, deixa marcas. Algumas muito profundas. Outras machucam muito, porque são tão profundas que rasgam a alma de outro. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ter essa consciência de que nós somos filhos do amor. Nós somos filhos de um Deus, não um Deus de aparência, não um Deus de imagem, não um Deus de adoração, mas um Deus íntimo. Um Deus que pulsa lá no fundo de cada um de nós. De cada um de nós. Ele pulsa diferente, porque nós somos diferentes. Nós temos necessidades diferentes. E Ele atende a todas as nossas necessidades. Porque cada instante nosso, cada segundo das nossas vidas, é muito importante. Um dia de 24 horas, ele tem 86.400 segundos. Por que eu digo isso? Porque um segundo, você muda a sua vida. Um segundo você muda a vida de alguém. Um segundo você muda o mundo, o universo. Por isso que ele é tão importante. Cada instante é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente se levante, tornando em si e queira retornar aos seus braços. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa tarefa. Façamos isso. Combinados? Que Deus nos abençoe e até nosso próximo encontro.